E aí, pessoal, boa noite a todos os alunos aí que estão presentes aí, nos vendo e ouvindo, né? Bacana aí. Né? Nós estamos aí hoje com o Jorge, né? Nosso convidado aí para a 11ª Semana Tecnológica, tudo aqui da ETEC de Araçatuba. E a gente vai conversar um pouco com o Jorge. Quem quiser, queira, né, também fazer alguma pergunta, pode estar enviando aí no chat do YouTube, e a gente vai pegando aí e passando por Jorge. Né? Vou deixar o Jorge se apresentar, falar um pouquinho dele, um pouco da história dele, o que ele fez nessa área, que hoje ele é responsável de TI aqui no Fórum de Araçatuba. Então é legal que ele fale um pouquinho dele mesmo, o pessoal conhecer a área, onde que ele vai galgando, né, chegando nesse momento dessa área de TI, a importância aí dos estudos, dos cursos técnicos aí para estar fazendo aí, falando com vocês aí. Vocês podem estar fazendo pergunta aí para a gente, tudo bem? Desde já eu quero agradecer a presença do Jorge, obrigado aí por esse convite, ter aceitado aí para falar com os nossos alunos aí, e a gente agradece essa oportunidade de estar falando aí com você, juntamente com os alunos aqui da ETEC de Araçatuba. Nós temos aí os cursos técnicos de desenvolvimento de sistema e técnico de manutenção e suporte informática aí, aqui da ETEC. Então, vou deixar o Jorge falar um pouquinho com vocês aí. Tudo bem? Obrigado, desde já, viu, Jorge? Um abraço aí. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos, boa noite, pessoal que está ouvindo, os alunos. Quero agradecer o convite do Fábio, para estar participando dessa palestra com vocês e dizer um pouquinho sobre mim. Hoje eu trabalho no Fórum de Araçatuba, cuido da parte de TI, parte de informática, computadores, impressora, parte de rede, a parte de cabeamento, o sistema, programas que o Fórum disponibiliza para os funcionários, para os escreventes trabalharem. Eu trabalho com informática desde os 14 anos, manutenção de computador. Comecei isso por curiosidade, tinha um computador em casa, e vivia dando problema, vivia apagando, vivia enchendo de vírus o computador, e acabei fazendo um curso básico de informática na época, para poder pelo menos saber formatar o computador, para não precisar pagar uma assistência, para não precisar estar sempre levando assistência e tendo que gastar com isso. E fiz um curso básico, mas não tinha nada de técnico, não tinha nada, era só um curso básico na época, as escolas que ofereciam para o pessoal fazer. E fui trabalhando. Tinha assistência na minha casa, comecei a pegar uns computadores para formatar, eu já formatava os meus, comecei a pegar de vizinho, de amigo, de colega, de pessoal que trabalhava com meu pai, então sempre dava essa manutenção, mas não entendia o funcionamento de todo o computador, como que funcionava a memória, como que funcionava um processador, só sabia formatar. Colocava um disquete lá, formatava, colocava um CD e formatava o computador. E vi que tinha muita vaga disponível na cidade para trabalhar com informática, trabalhar com manutenção, e sempre exigiam lá conhecimento, curso técnico, curso de hardware, curso de informática avançado, e não conseguia serviço, mas eu conseguia formatar um computador, pegar um computador e formatar, e eu acabei fazendo um curso numa escola aqui da cidade, para fazer o técnico de informática, só que não era um técnico igual tem hoje. Tem o Senac, tem a FATEC, tem a ETEC, tem vários cursos técnicos hoje voltados nessa área. E eu acabei fazendo um curso técnico para poder entender o conhecimento, mas era muito vago o curso. Então lá eu aprendi sobre memória, sobre computador em geral, notebook, uma formatação, como funciona o HD, como funciona a memória, ponte norte, ponte sul, como é que funcionava o processamento de um computador. Porque normalmente o computador, quando ele chega desligado, ele chega para você consertar, tem que fazer testes, desmontar para ver
qual que é o problema dele. Nem sempre a formatação, verificar a fonte, verificar a memória, fazer teste de memória, teste de HD, se o computador está dando tela azul, se o computador está desligando. E nesses cursos que eu acabei fazendo, foi adquirindo conhecimento e eu comecei a trabalhar na área. Comecei a trabalhar em informática, trabalhei na S, trabalhei em mais 2 assistências aqui da cidade, que era conceito, para você trabalhar, para você poder aprender, porque normalmente as assistências, para você te contratar, você tem que ter uma experiência. Então, você entra como auxiliar, para ajudar, fazer uma formatação. E eu acabei já adquirindo conhecimento dentro da empresa. Trabalhei 2 anos na ESP, parte de informática, manutenção de computadores. Fui trabalhar, depois que eu saí de lá, fui trabalhar em mais 2 assistências, adquiri muito conhecimento. Acabei voltando para a ESP depois de uns 5 anos, para trabalhar a parte de manutenção de computadores de novo. Fui fazer curso na parte de impressora. Hoje eu sou especialista em impressora, trabalho com todos os tipos de impressora, impressora laser, impressora já de tinta, impressora matricial, impressoras de grande formato. Me especializei nesse tipo de equipamento e continuo fazendo a parte de manutenção de computadores, porque hoje o mercado é muito grande, então tem espaço para todos. A pessoa fazendo um curso desse, ele consegue trabalhar na casa dele, ele consegue atender amigos, vizinhos, parentes, clientes passando, vendo um banner na frente da sua residência. Isso é muito bom, um curso técnico hoje para poder te ensinar o funcionamento, a parte técnica de uma formatação, de um hardware, um curso de informática em geral. O técnico ele é muito melhor do que uma faculdade. O curso técnico ele é mais focado em você fazer, pegar para fazer, do que na faculdade que é mais teórico, mais superficial. E trabalhei mais 2 anos na ESA, a parte de impressora, a parte de computadores, e acabei saindo novamente para trabalhar por conta, fazer o serviço que eu fazia, e acabei me deparando com um mercado muito saturado de técnicos hoje. Tinha muito técnico na cidade, mas as assistências não conseguiam ensinar esses técnicos do jeito correto. Porque as empresas, escolas, que hoje um monte de escola dá curso, mas não ensina direito. Então o cara sai de lá, ele vai trabalhar numa empresa, ele não sabe identificar o problema, ele não sabe ouvir o cliente, ouvir o usuário sobre o problema que está acontecendo. O curso técnico já te dá uma visão, te dá um caminho para você poder estar fazendo isso. Acabei fazendo um SENAC, fiz técnico de redes, um SENAC em 2015, fiz 2 anos de curso técnico lá. Me abriu muitas portas para o conhecimento da parte de redes, da parte de informática também, como funciona a internet, como funciona um cabeamento, como funciona uma estrutura do roteador, estrutura do servidor, como é que funciona tudo, para onde vai o sinal, para onde vem a internet, para onde vai os ping, tudo. E a partir dessa porta, fazendo um curso técnico, me abriu uma vaga para trabalhar no fórum. Já com essa bagagem de uma faculdade, do curso técnico, me abriu a porta para um serviço muito melhor. Porque hoje você tem várias assistências que pagam muito pouco o técnico, então às vezes não compensa ele se matar de trabalhar lá, porque ele vai ganhar sempre aquela mixariazinha do salário dele. Então o curso técnico ele consegue te garantir um serviço melhor, abrir mais oportunidades de vaga, abrir oportunidades de serviços melhores, para você estar querendo se profissionalizar nessa área de informática. E o curso técnico, ele te dá essa oportunidade, ele te dá muito conhecimento mesmo. E não é fácil hoje o profissional estar trabalhando numa determinada área de informática e ver no YouTube, ver no curso no Google e não saber o porquê e como funciona.
E igual o Fábio falou, o curso técnico te proporciona um ganho melhor de salário para você e um conhecimento melhor para você poder estar trabalhando. Hoje eu me especializei na parte de impressora, fiz vários cursos em São Paulo, fiz o curso de redes, me abriu muitas portas, muitas oportunidades, e estudar, ter um conhecimento um pouco melhor de inglês, tirar certificações, que é uma coisa muito importante hoje para quem é um técnico que está fazendo curso, procurar certificações. Azure, Cisco, Microsoft, essas certificações importantes que te abrem as portas de uma empresa, uma multinacional, uma empresa maior que pode absorver mais isso de você e nisso um salário melhor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para complementar? Ô Jorge, te aproveitando aí, você acha que essa pandemia aí teve uma maior adesão, né? Que hoje que a gente percebe que a pandemia acelerou, né? Muitas empresas que talvez não iam entrar, talvez iam entrar daqui 5 anos, 6 anos, ou até mais, acabou ter que forçar, né? Eles a entrar na tecnologia hoje, devido à pandemia, porque hoje nós estamos tudo home office, né? Igual você falou, que também está trabalhando tudo home office, né? Então hoje você não precisa muitas vezes você consegue arrumar hoje aí na parte de suporte, dando assessoria em casa, né? Você não precisa ir lá até o cliente, não é isso? Não, você hoje com ferramentas de acesso remoto, o N10, que te envio, você consegue, o próprio Windows tem a ferramenta de acesso remoto, você consegue se comunicar com o usuário, se o computador tiver dele na internet, você consegue conectar no computador dele, ele libera acesso, você pode verificar o YouTube não está funcionando, porque o filho às vezes está fazendo curso, não está funcionando, o Zoom, instalar um Zoom no computador, verificar vídeo, verificar áudio, verificar se está tudo funcionando. E a parte de essa pandemia que veio para poder ajudar o técnico a se especializar, tem essa abrangência do acesso remoto. E o acesso remoto hoje, para o rapaz que está, o técnico que está na casa dele, é mais técnico, porque você vai acessar um computador, você já tem que entender o que você vai fazer. Você vai acessar o computador da pessoa, você não está vendo, mas você vai acessar o computador da pessoa, você vai abrir o painel de controle, você vai verificar os dispositivos conectados, ver se a webcam está conectada, porque hoje o técnico formata um computador numa assistência qualquer, às vezes ele não instala os drivers completos, então não instala os drivers de áudio, os drivers de Wi-Fi, de rede, de vídeo, não instala nada, vai lá, só formata. Aí a pessoa vai fazer uma videoconferência usando o Zoom, usando o Teams, usando o Meet, ele não consegue visualizar a pessoa não consegue ver ele, porque não tem esses drives instalados. Então, você fazer esse acesso e fazer esse acesso na máquina da pessoa e conseguir resolver o problema da pessoa. Então, isso é um grande diferencial para quem está hoje fazendo curso técnico, que é partir para esse mercado hoje de home office. Tem muita gente trabalhando hoje, muitas empresas aderiram a essa opção de home office, porque eles faziam, alguns funcionários ficavam presencial, porém, eles faziam muito acesso remoto. Então, para quem mantém um funcionário na empresa com gasto, com tudo, ele pode fazer isso na casa dele, no conforto da casa dele. Aí foi aberta essa oportunidade para muitos técnicos ficarem em casa, também de cidade grande. O pessoal gasta 1h30, 2 horas para ir, 2 para voltar, 1h30 para ir e voltar. Então, na casa dele, ele já tem esse conforto, ele não precisa sair da casa dele. Ele faz o acesso remoto, a pessoa que permite o acesso, ele vai lá, consegue configurar, fazer várias coisas que ele poderia, às vezes, perder 3, 4 horas, porque a pessoa vai deixar o computador na empresa, fazer uma manutenção, ela consegue fazer isso via acesso remoto. E eu estou trabalhando desde março, começou a pandemia, estou trabalhando em home office, eu atendo os escreventes, atendo o juiz, atendo os funcionários do fórum via acesso remoto. Eles abrem o chamado, estou com um problema no sistema, o sistema não está funcionando. A gente entra, faz o acesso remoto, faz a desinstalação do sistema, instala de novo. Aí a pessoa, eu estou com um problema, não estou conseguindo acessar o Teams que parou de funcionar. Fazer a reinstalação, verificar o antivírus,
verificar se tem alguma coisa barrando, atualizar Java, atualizar Flash, atualizar vários programas para ele poder continuar trabalhando. E todo dia é um desafio novo, porque às vezes o usuário que está do outro lado, ele tem a vontade de fazer um curso de informática, ele tem o acesso, só que é básico. Então, você fala para ele, instala um TeamViewer, instala um NDS, que faz acesso remoto, a pessoa, o que é isso? Onde tem isso? E você conseguir explicar para a pessoa, você vai lá no Google, conhecer os caminhos do Google, vai no Google, digita lá TeamViewer, vai no primeiro link, você conhecer os caminhos para poder facilitar o atendimento. Porque nem sempre a pessoa que está do outro lado, ela tem o conhecimento de informática. Quando ela tem o conhecimento, ok. Como é que a pessoa não tem? E esse é o desafio hoje. Que a maioria do pessoal que trabalha, está home office, está em casa, e ela não tem o conhecimento de informática. Aí fica difícil você lidar com essa pessoa, poder ensinar a pessoa a instalar alguns programas para poder ela ficar funcionando. E às vezes ela não sabe o que ela quer. Eu preciso acessar um vídeo. E ela não sabe, ela não tem o conhecimento, ela não tem como te explicar o que ela quer fazer. Aí vai do técnico, tem que compreender o que ela quer e passar para ela. A senhora quer fazer assim, a senhora vai acessar um vídeo, a senhora quer assistir um vídeo, a senhora quer... Não, eu quero ver um curso aqui que não está abrindo um vídeo no curso que eu quero. Fazer esse acesso, acessar o computador, verificar o problema que está acontecendo, identificar, é drive, o drive não está instalado. Aonde recorrer esse drive, que ferramenta usar para identificar qual que é o drive que tem que ser instalado. Isso abriu muito o mercado para técnicos. Hoje, que tem um pouquinho mais de conhecimento, fica fácil. E a parte de informática voltada para home office, ela anda junto com o curso técnico, porque o cara precisa ter o conhecimento. Ele precisa ter a visão junto com o usuário que ele está querendo explicar. Senão, se você tem só o básico, eu só sei formatar, só sei pôr o CD lá e formatar. Você está fora do mercado. Você não vai conseguir atender a pessoa. O Jorge, tem uma pergunta aqui do Gabriel, né? Tem como saber teste de HD, memória, né? Sim, tem as ferramentas para você testar a memória, ver se a memória está ok. Tem teste de HD para ver se o HD tem bad clock, porque às vezes o computador está dando tela azul, é placa-mãe, não. Às vezes a memória que já está parando de funcionar, ela dá o erro do Windows. O HD também, ele avisa quando ele vai parar, ele começa a fazer barulho, você faz um teste de HD antes de fazer uma formatação, e essa ferramenta permite você fazer o teste da memória e do HD para identificar o problema antes de passar a formatação. Porque às vezes o usuário levou o computador em 2, 3 assistências e condenaram o computador. O computador já está condenado. Aí você vai pegar o computador, você vai fazer um teste de memória primeiro com o slot de memória, faz com outro slot de memória se tiver 2 pentes de memória. Acabou, faz um teste de HD para ver se o HD está ok, está íntegro. Porque às vezes ele está com um bad block, 2, você já comunica o usuário. Fala para o cliente, você está com HD, seu HD está com 2 bad block, 10 bad block, e vai parar, você tem que fazer a troca. A pessoa só chega lá e formata, está errado. Você fazendo o teste, você consegue identificar para o cliente, falar, seu HD vai parar de funcionar e você vai perder todas as coisas que estão dentro. E depois que ele parou de funcionar, só com ferramentas específicas para poder recuperar o HD. Do contrário, ele perdeu todas as informações. Aí vai dar assistência e do técnico ter o conhecimento para isso. A memória, por exemplo, o cara chegou lá, você está com erro de memória, você não sabe que está com esse erro de memória. Você solta a formatação, o cliente leva o computador. No outro dia ele volta, o computador está dando tela azul, o computador está desligando, o computador está bipando. Aí você vai lá, vai mexer, você não fez nenhum teste, não fez nada. Aí você manda de volta, aí o cliente volta. Isso criou já um desgaste entre o usuário e a empresa e o funcionário. Mas se você for funcionário, aí vai ficar chato, porque o cliente vai ficar reclamando que você não deu um suporte. Aí você vai fazer um teste, você vai fazer um teste de memória, teste de HD, e já vai passar para o cliente, falar, seu problema é a memória, seu problema é o HD. Você vai querer fazer a troca? Não quero. Então ele já está ciente que ele está com problema. Se parar e voltar amanhã, fala, não, mas o senhor autorizou fazer o serviço, eu não quis fazer a troca. Então seria bom sempre
para quem vai fazer a parte de manutenção, saber as ferramentas que ele vai poder trabalhar. O teste de memória, o teste de HD, seria tem muito na internet, você consegue fazer no pendrive ou no CD. O Heinz, você pode usar o Heinz 10, Heinz 14, Heinz 15, ele tem essa opção, quebrar a senha do Windows, por exemplo, a pessoa esqueceu a senha do Windows, mas não quer formatar. Com o Heinz você consegue quebrar a senha de inicialização do Windows. Você vai lá, quebra, tira a senha, a pessoa consegue logar normalmente, sem precisar formatar, sem precisar estar fazendo algum outro procedimento de copiar os arquivos que esteja na máquina da pessoa. Bacana. Tem um outro que perguntou também. Ô, Jorge. Oi. Agora voltou o som, estava sem som aqui. Ela está perguntando aqui do SSD e o HD, são o mesmo procedimento ou não tem diferença aí? É a mesma coisa. O SSD, você tem um outro programa que não é o Heinz, é o Crystal, o pessoal usa bastante o Crystal, tem o DiskPart para fazer os testes, tem o outro Crystal lá, que são testes de HD para ver a integridade física. Você faz o teste para ver a integridade física do HD, do SSD, do HD mecânico, do M2, que agora é a nova tecnologia, o NVMe. Hoje os SSD você consegue. Não pode fazer, o pessoal fazia muito fragmentação no HD mecânico, no SSD você não pode. Você não pode fazer isso. E ele tem o Cicristal, você consegue ver a saúde do HD, quantas horas ele ficou ligado, quantas vezes ele foi ligado, porque o SSD, a vida útil dele é a transferência de arquivo. Então, ele tem lá tantos arquivos que você transferiu. Então, tem SSD que é 200 tera, 100 tera, 50 teras, que é a vida útil dele. Então, tanto de arquivos que você tira e coloca nele. É a vida útil de um SSD. Se você for colocar um SSD num computador, se for o SSD M2, ele precisa de um dissipador no computador, no notebook precisa de um dissipador, porque ele esquenta demais. Se você colocar só ele vai acabar, a vida útil dele vai reduzir 50%, porque ele esquenta demais. E tem o HD normal, o SSD híbrido, né? Híbrido, né? Esse SSD que ele é mecânico e ele tem o SSD junto com o mecânico. Ele seria um HD já que não vingou a tecnologia, não foi para frente. Hoje tem os HDs NAS, tem os SAS, são HDs mecânicos, são mais para servidores, eles são HDs muito caros. E hoje você pode ter um SSD na sua máquina para fazer um teste, você abre lá o programinha, você consegue ver a saúde dele. Se você percebe que ele estiver amarelinho, estiver ficando vermelho, já sabe que ele já está no fim da vida útil. E parou. Ele seria igual uma memória, ele vai parar, não tem o que fazer. O HD mecânico, ainda se ele parar, você ainda tem algumas ferramentas que você consegue recuperar os arquivos. O M2, o SSD normal, tradicional, você já não consegue. Ele vai parar e você vai perder todas as informações. Ele já é um HD que não é muito confiável. A durabilidade dele é muito inferior à de um mecânico. Porém, o SSD ele é 10 vezes mais rápido que um mecânico. Você colocar um computador, chega um cliente lá com dual core lá, um Pentium dual core lá, computador muito ruim com 2 GB de memória. Você aconselha para ele, falar, vamos tirar esse HD do senhor aqui, coloca numa case externa, coloca um notebook, coloca um HD e vai ver, o cliente vai ficar feliz porque já vai ser outra máquina. Ele não precisa gastar o dinheiro, gastar aí 2, 3 mil reais hoje para um notebook, se você fornecer um SSD. Às vezes você percebe que a máquina do cliente é uma máquina boa. Se for um computador de mesa, você consegue pôr 2, 3 HD, você pode pôr um SSD como primário na unidade C, você consegue pôr um HD mecânico, por exemplo, se for de 1 tera, 2, 500 GB, você põe ele como secundário para deixar as informações dele salvo ali. Tem até um backup, ajuda bastante. Tem ferramentas que ajudam a fazer backup.
programinhas que você baixa, você consegue fazer o backup diário dele com uma partição. Você pega um HD, você pode pôr quantas partições você quiser. Você põe 2 partições, que é recomendado. Você formatou um HD mecânico, você põe o C, uma partição, e D na outra. Você vai formatar o computador, você formata só aquela que está no C e deixa o D para colocar as informações do cliente. Toda vez que ele precisar, vai estar ali. Mais uma pergunta? Não, bacana, isso aí, você está perguntando aqui. Só complementando aí, que eu acho que é importante em relação aí, Jorge, queria que você falasse um pouquinho mais, você ainda mais por trabalhar em um ambiente público, né? Hoje, quais seriam vamos dizer assim, as obrigações em relação a backup? O que é considerado essencial nos computadores do pessoal que trabalha no fórum, que vocês têm que criar rotina para se fazer backup? E de quanto em quanto tempo isso é feito? Como é que funciona essa rotina? Os equipamentos hoje do fórum, eles são interligados na rede. São as máquinas que são ligadas a um AD, que é um outro servidor. E aquele usuário, aquela máquina daquele usuário, por contrato nosso, a gente não tem a obrigação de fazer backup e de salvar nada. Então, ele vai usando ele para trabalho, a gente não tem obrigação nenhuma. O computador dele queimou o HD, ele vai fazer uma formatação, trocar o HD e fazer a formatação. Porém, hoje eles utilizam o OneDrive. Então, todos os funcionários do fórum hoje utilizam o backup da nuvem. Eles vão fazer o serviço deles diário e vai ser salvo no computador dele na nuvem. Vai ser um HD na nuvem. Então, ele vai ter acesso na casa dele, ele vai ter acesso no fórum. Ele trocou de máquina, ele vai ter essas informações de outra máquina. Hoje é o mais seguro, hoje é você ter um backup da nuvem. Você tem o Google Fotos, para quem gosta de tirar muita foto. Você tem o OneDrive, você tem o Google Drive. Você tem várias ferramentas que você consegue de graça. Você faz o cadastro lá de graça, tem 10 GB, 15 GB, 20 GB lá de backup. Então, para quem não utiliza muito, deixar as coisas importantes lá. E os funcionários, eles fazem isso. Eles têm o OneDrive, eles colocam as informações dele lá, porque o computador dele deu um problema, ele perdeu tudo. E é comum acontecer de você ter um computador e o HD parar de funcionar. O HD não é eterno, então uma hora ele vai apresentar problema e vai queimar e você vai perder tudo. Então, hoje o funcionário tem esse OneDrive, ele joga todas as informações que ele já faz o download, é automático, ele já joga para o computador dele e salva no OneDrive para ele poder salvar as informações importantes, processo, alguma coisa assim. O fórum não, o fórum ele tem um servidor dele, tem os backbone lá onde ele salva as informações, os HDs que tem as informações, e tem eles alugam os servidores na nuvem para poder salvar essas informações. Porque se pega fogo num prédio, num local onde tem um servidor, você tem que ter na nuvem, porque se queimou os equipamentos, queimou tudo, você perdeu tudo. E é processo, tem informações, tem tudo ali. Então, hoje é tudo na nuvem. Hoje são raros as empresas hoje que fazem backup em HD externo, em pendrive, em CD, DVD. Hoje, a maioria das empresas hoje é tudo servidor na nuvem, tudo computação na nuvem. Tudo é salvo na nuvem, para não ter problema de você perder as informações. Mais alguma pergunta, Fábio? Só lembrando que essa nuvem também, né, o Jorge, também tem aqui a empresa é grande das nuvens, o Google, né, Microsoft, mas eles gravam também tudo em HD. Também. A nuvem, resumindo, para quem não entende, a nuvem seriam servidores em grandes galpões, em grandes lugares com ar-condicionado, redundância em tudo. Por exemplo, tem um servidor que cuida de 200 HD. Esse servidor ele tem uma redundância de fonte, redundância de internet, redundância de HD. Sempre vai ter 2 HD espelhando o outro. Um HD, o servidor ele tem na configuração dele, ele informa que o HD está com problema, ele começa a avisar, ele dispara a mensagem avisando, o HD tal está com problema. Você vai tirar com ele ligado, você tira a gavetinha do HD, coloca um novo, ele vai emparelhar, ele vai espelhar esse HD e ele vai salvar as mesmas informações dos 2 HD. Então,
essa nuvem para a gente, que a gente não vê, em algum lugar é físico. Só que lá a redundância de segurança é maior. Não é difícil entrar vírus, ter problema de alguém invadir o servidor, tem várias questão de segurança, não tem oxigênio, é um ambiente preparado para isso. Então você pode pular as informações, você não vai ter problema. E a empresa oferece esse serviço porque eles sabem que a segurança de informação lá é muito grande. Então ele tem vários HDs em redundância lá. Deu problema, não tira, descarta, acabou, você não tem esse problema. Igual o computador mecânico da sua casa. Deu problema no seu HD, descarta e joga fora. Por quê? HD com problema, se você perdeu suas informações, você perdeu, já era, somente empresa. Ela tem as informações dele no HD lá, 2 HD, 3 HD lá, as informações dele lá, e ele não tem um backup na nuvem, ele não tem um técnico especializado nisso, um HD parou de funcionar, você parou a empresa. Você perdeu o seu estoque, você perdeu cadastro de cliente, cadastro de estoque, cadastro de fornecedor, e isso é chato. Então, o técnico, você vai fazer um curso técnico para isso. Para você identificar um problema num servidor, num computador, está tendo acesso às ferramentas de atendimento ao cliente, de estoque, de fornecedor. Então, tudo isso também tem que ser na nuvem. Hoje, nada de pendrive, nada de HD externo, porque se parar, se der um vírus, você perdeu tudo. Hoje, o mais comum hoje é o pessoal pedindo resgate das suas informações. Ele converte esse arquivo C1 em arquivo ZIP e não tem o que fazer. Se você conseguir a tempo desligar a internet, desligar o computador, beleza. Mas é muito rápido. Em questão de minutos, ele consegue zipar todo o seu computador e você não tem o que fazer. Ou você paga o valor que eles pedem, se for empresa, ou você formata o computador. Então, hoje a computação na nuvem serve para isso. Você ter uma redundância de segurança e suas informações ficarem seguras. Mais uma pergunta? Bacana. Tem um ex-aluno nosso, Cláudio, né, Rodrigo, que está aí, ó. Bacana, que ele também está Boa tarde, Cláudio. Entendeu? Os parabéns aí. Obrigado aí por estar vendo conosco também. E agora, também, essa empresa aí que você falou da terceirizada, o Jorge, ela também tem assim, um meio de como contratar um suporte técnico, por exemplo, né? Tem algum lugar que eu pode preencher, algum currículo, alguma coisa do sentido ou não? Normalmente eles entram em contato com a gente, eles perguntam, você conhece alguém? Você conhece algum técnico? Você conhece alguém que é interessado a trabalhar? Hoje estava tendo vaga na Infojobs, vaga para trabalhar na nossa empresa, eles estavam contratando. E eles perguntam sempre para a gente, você conhece alguém? Porque é mais fácil a gente indicar alguém que a gente sabe que trabalha na área e eles fazerem a entrevista do que deixarem aberta a vaga lá, porque é muita gente levando currículo e a entrevista é muito demorada, muito cansativa, então eles preferem fazer isso. Eles preferem pedir indicação. A gente vai dar contato com o Jorge, depois ele pode passar para a gente também passa para você. Né? Foi uma parceria com o Jorge, é bacana. Na Infojob, se não me engano, estava tendo vagas de técnico, sim, estavam contratando para trabalhar home office. O Jorge, você comentou que a maioria aí do pessoal trabalha com OneDrive, né, para fazer backup. Nunca ocorreu nenhum problema relacionado à segurança? Segurança não. Não de vírus, de hackeamento, nesse sentido? Isso. No fórum, não. Os funcionários, não, porque o OneDrive deles já são monitorados. Então, qualquer tipo de exe, qualquer tipo de arquivo que seja colocado na máquina, como a maioria deles já tem esse login junto à máquina, na hora que ele faz o download para a máquina, que ela vai para o OneDrive, ela já comunica o tribunal, ela já comunica a pessoa por e-mail que ela está recebendo e-mail, quem foi que mandou, de que forma que ela acessou. Também tem uma outra também agora que eles estão usando, que é da Microsoft também, uma ferramenta, que é para facilitar a pessoa na hora de acessar as informações e barrar acessos de terceiros, alguém malicioso, algum vírus, alguma coisa que a pessoa baixou,
e você instala no celular, você configura ele no celular, para você configurar seus e-mails, suas contas, OneDrive, tudo nesse aplicativo. Então, você vai fazer o acesso, tem que liberar no celular, você consegue acessar o e-mail, fazer o download. Qualquer vírus, spam que chegue para o OneDrive, chegue para o seu e-mail, a ferramenta te comunica, te avisa que está tendo alguma coisa maliciosa envolvendo e barra a entrada. Maravilha. Em relação ao sistema operacional que roda hoje aí no fórum, vocês estão trabalhando mais com Windows mesmo ou já tem um percentual de Linux já? Como é que está? Não, hoje todas as máquinas, 100% das máquinas de escrevente, de funcionários do fórum, são Windows 10. Hoje eles não estão mais utilizando o Office na máquina, tudo o Office na web, e reduz um custo absurdo de contrato, de assinatura. Então, uma pessoa, eu não tenho Office na minha máquina, somente para quem está em home office. Aí eu não tenho Office, mas na matrícula dele, naquele e-mail daquela pessoa, ela tem. Então, ela loga no site do tribunal, ela vai entrar numa tela de intranet, e nessa intranet ele tem acesso a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tudo de graça. Ele não precisa ter na máquina dele. Hoje você gastar com assinatura. E no fórum é a mesma coisa. Eles tinham o Office 2010, algumas máquinas de diretores, juízes, eles têm o Office 365 na máquina instalada, e a maioria dos escreventes eles têm o pacote Office vinculado ao e-mail. Então ele vai abrir um intranet, e na intranet ele tem todos o pacote Office na máquina dele. Maravilha. Alguma pergunta mais aí do pessoal, Fábio? Deixa eu ver aqui. Hoje vocês trabalham lá com quanto de internet? Qual que é o link hoje de vocês de acesso à internet para... Atualmente hoje vocês têm quantos computadores atuando assim dentro do fórum hoje? No prédio principal, acredito que uns 100 computadores, mais ou menos. E uma banda... E lá é sempre assim, um computador e 2 monitores. E aqueles Lenovo pequenininho portátil. Então ele é pequenininho, ele é 7, tem 8 GB de memória, HD de 1 TB e 2 monitores. Então ele já tem a facilidade de trabalhar com 2 monitores para poder uma tela ficar o processo aberto e o outro sistema eles poderem fazer a edição. Maravilha. E lá eles têm 2 links da Vivo, são 2 links redundantes. Se um cair e algum sinal já sobe outro seguido, você não percebe a queda da internet. Se não me engano, acho que era 20 mega, 15 mega dedicado. Era 2 links dedicados lá pro fórum. E vem 2 caminhos diferentes. Então, tá. se por exemplo, uma rota que vem de São Paulo está com problema, eles têm uma outra rota que vem de outra localidade para atender. Então, se um link cair de um lugar, o outro vai estar sempre funcionando. Só se realmente dentro do prédio algum problema de energia lá, desligou tudo lá, aí cai o sinal, cai tudo, cai para todo mundo, não cai só para para todo mundo. Mas já dispara alerta avisando nós que parou o servidor, parou o link de internet, já comunica a Vivo que parou, para saber por que parou, já comunica o tribunal, então todo mundo já fica sabendo na hora que deu algum problema. Maravilha. Então, com 15 mega dedicado, vocês tocam o fórum inteiro. Interessante. O que ajuda é esse equipamento que colocaram, esse Riverbed que eles colocaram lá, que ajuda por exemplo, ele abriu um site do Google numa determinada parte da região. E ela ir até o ponto de origem da informação e voltar, ela faz a primeira busca, salva e volta. A segunda vez, ele já vai ter aquele link salvo nesse equipamento e o link não precisa ir de novo e voltar. Então a conexão fica mais rápida. Então ele tem um cache salvo ali. E todas as informações. O cliente buscou um determinado processo num determinado lugar. Fica salvo ali dentro daquele computador ali. Ele não precisa ir buscar toda hora no sinal de internet, ficar logando e buscando informação, até ele voltar para a máquina de novo. Isso consome muita banda. Então, esse equipamento se reduz bastante o fluxo de internet. Sim. Maravilha. Ô Jorge, você que também mexe bastante com impressora,
E o pessoal está usando o que aí no fora? É mais essa matricial, laser ou radiotinta? O que está hoje? O pessoal está utilizando mais hoje? Hoje as impressoras são licitação também. Eles teve a licitação o ano passado, o ano retrasado foi o de impressora. Quem ganhou foi a nossa empresa também. A gente tem Lexmark, antes era Samsung, eram algumas 6555 e 4070. O fluxo maior colocava as 6555, são impressoras grandes, de volume de 40, 50 páginas por minuto. E alguns gabinetes que o fluxo era pequeno, era colocado essas impressoras laser menor da Samsung. Agora, aquela licitação nova que entrou, foi trocar todos os impressores de todas as comarcas do estado de São Paulo inteiro. Então, entrou a Lexmark para fornecer, elas fornecem todas as impressoras para todas as comarcas, modelo 622 e 522, se eu não me engano, o modelo das impressoras estão lotadas nas comarcas, e eles utilizam elas. Então, suplementa por conta da nossa empresa, porém, a Lexmark passa só o suplemento original para a gente fazer a troca. E as impressoras também, elas têm um sistema que tem uma central que ele avisa o técnico que está acabando o toner. Então, faltando 5% do toner. Ele avisa o técnico, está acabando o toner lá, vai ter que fazer a troca. Aí você vai lá, verifica lá, quando tiver a casa acabando, você já vai lá, faz a troca, um suplemento novo, toner novo, unidade de página móvel. Se der algum problema lá, é feito por causa da licitação, porque as impressoras não podem parar. Então, suplemento novo foi o acordado, sempre original, nada de remanufaturado. A questão de... O pessoal queria muito na licitação é equipamento novo, e desse conta do atendimento e do volume de impressão. Mesmo que hoje a maioria dos processos são digital, ainda tem muita impressão de capa, impressão de processos físicos ainda, que ainda tem muito processo físico ainda. Então, essas impressoras partiram da Lexmark, o custo dela ser menor e a qualidade dela ser melhor que da Samsung no contrato. Então, quase todas as comarcas hoje têm a média de 20 impressoras instaladas. Tem comarcas pequenas que tem 5, 2, comarca grande, igual essa turma, tem umas 30 impressoras. Você tem o fórum principal, você tem a VEC, você tem a procedura social, você tem a fazenda. Então, todos eles estão vinculados ao mesmo contrato que a gente atende. Entendi. Há quanto tempo você está lá no fórum já, ô Jorge? 3 anos já. Mais de 3 anos. Uns 3 anos. Então, assim, quando você entrou, já estava em andamento já a questão da digitalização dos processos, né? Sim, então, já estava mais de 5 anos que eles estão já digitalizando os processos, passando isso para o digital, só que tem muito processo que está na parte física ainda, mas não foi feito ainda, vai continuar na parte física ainda, não até extinguir o processo. E os processos novos hoje são tudo digital. Hoje o escrevente consegue trabalhar na casa dele, atender o pessoal, atender tudo hoje no home office, sem usar papel. Ele consegue imprimir no PDF, digitalizar no PDF, salvar todo o sistema via Windows sem usar papel. Certo. A pergunta do Fábio ali, outro problema enfrentado no setor técnico é a terceirização, onde a empresa prestadora de serviço quer ter o máximo de ganho e o mínimo de gasto. Depende, sim, do setor. Depende muito. Tem um amigo nosso trabalhou numa empresa grande em Guararapes, que ele tomava conta da empresa inteira, só que ele não tinha folga. Era de noite, era de dia, era no sábado, era no domingo. Ele ganhava mais de 15 mil reais por mês para tomar conta, ele sozinho tomava conta de tudo. Só que ele não tinha folga, ele não tinha... Se ele fosse viajar, ele não podia viajar, era sempre ali. E cansou. Mesmo ganhando muito bem, ele ia para a Holanda, ele viajava para o mundo inteiro fazendo treinamento dos equipamentos de informática, os equipamentos da indústria lá, da fábrica lá, que tinha lá, ele que fazia os cursos, ele que ia fazer os cursos para poder operar os equipamentos, porque a maioria deles é um computador por dentro. As máquinas é um computador por dentro. Ele tinha que saber o conhecimento, trocar um cabo, trocar uma fonte, trocar um HD, trocar uma memória, fazer a formatação, instalar o programa deles, que é específico para essa indústria deles lá, que é onde ele trabalhava.
E o que aconteceu o quê? Que a terceirização veio para trazer um benefício para a empresa, porque você colocando 4 técnicos com salário, vamos imaginar, R$ 2.000 cada técnico, você tem 4 técnicos disponíveis ali durante o período de trabalho dele ali, reduziu o gasto da empresa, e é uma empresa que toma conta. Então, se um técnico fizer alguma coisa errada, você vai na empresa para resolver. Se um funcionário vai lá e apaga um servidor, deleta uma coisa do servidor, e é coisa importante, como que você vai fazer para processar esse funcionário? Então, hoje, as empresas hoje preferem terceirizar, contratar uma empresa maior, para causa de segurança do funcionário, o funcionário que vai prestar conta lá, não é? Vai ser o dono da empresa e o dono disso. Então, eles preferem fazer isso. Colocam um técnico à noite e quadro durante o dia. A parte trabalhista, as coisas, ele acaba com tudo isso. Então, dependendo da empresa hoje, é preferível você ter um terceirizado. Você contrata uma empresa para tomar conta de tudo. Você consegue ter um técnico para tomar conta de impressora, informática, redes, sistema. Então, você pega uma empresa grande hoje, ele tem um técnico para tudo. Ele tem um técnico de redes, ele tem um técnico de infraestrutura, ele tem um técnico de elétrica, ele tem um técnico de informática, ele tem um técnico de impressora. E normalmente ele faz isso. Então, ele põe lá um funcionário para tomar conta. Parou um determinado equipamento. Ele vai mandar o funcionário dele lá verificar o que está acontecendo. Então, a parte de terceirização para a empresa é muito boa. O funcionário, às vezes, ele vai ganhar bem menos do que se ele fosse trabalhar como funcionário da empresa. Ajuda, né? É. E essa parte que está voltando na impressora aí, em relação aí hoje que é caro, né? As tintas, né? As tintas ajuda mais em relação ao custo das impressões hoje, né? Embora aí no fora você falou é mais a laser, né? Que o pessoal utiliza aí, né? Não é jato de tinta, né? Hoje você tem dois tipos de equipamento, a tinta e a laser. São 2 tipos de equipamento. Hoje a jato de tinta ela veio para economizar. O cara faz muita impressão, a tinta sem dúvida hoje é o mais econômico hoje. Você pega a linha Epson, que hoje é a mais top que tem, impressora excelente para quem quer ter em casa, quem quer ter na empresa, põe 2, 3 Epson lá. Tem vários formatos de Epson, vários... Caiu. Caiu, deu uma travadinha lá. Não. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Você falou. Caiu, voltou. Voltou para ouvir o que você falou. Parou na onde? Na impressora já de tinta, né? Que é melhor, ou os tanques, que hoje a Epson, né? Você falou da Epson aí, que é melhor, né? Hoje você tem a Epson, que ela usa uma cabeça de impressão, você tem os tanques, você compra só a tinta que estiver acabando. Dependendo da empresa, você pode pôr vários tipos de Epson lá. Você tem um volume muito alto, você põe uma determinada impressora lá, a Epson lá, e ela consegue te fornecer um custo de página abaixo de 5 centavos por página. Você tem uma qualidade de impressão de foto abaixo de 10 centavos por página. Ou questão da laser colorida, você já não consegue isso, porque você tem um gasto muito grande com toner, o suprimento é muito caro. Hoje um toner colorido é a média de R$100, R$80 um toner colorido. Um litro com 100 ml de tinta você paga em média de R$60. Então você consegue cortar um custo. Porém a laser ela te dá a página muito rápida. Hoje uma página na impressora laser é questão de segundos, ela já saiu a frio. A tinta ela demora um pouco mais para fazer a impressão. Então uma empresa que tem um giro muito alto de impressão, que precisa sair, ele ainda vai ter a laser na empresa dele. A jarra de tinta ele já não consegue por causa da demora. Porém, já tem hoje, Epson hoje, que elas conseguem, HP, as Pro X da HP, ela consegue, a cabeça é fixa, só passa o papel. Pessoa de R$4.000, você consegue ter essa impressora na sua empresa, por R$4.000, que ela tem o mesmo
a velocidade de impressão com uma laser só colorida. Tem outras opções aí no mercado hoje. O pessoal está falando uma pergunta aí. No 400. Isso aqui. A laser hoje, as impressoras laser hoje, elas têm um custo ainda alto, tá, de compra de equipamento hoje. As empresas hoje preferem pagar 2, 3 mil reais numa impressora laser e deixar só uma lá. Então, você tem que ter pelo menos uma empresa hoje, o cara tem que ter 2 impressoras, uma colorida e uma laser. E se uma parar, você fica sem e a empresa para. Então, você tem que ter no mínimo 2. Eu tenho aqui, ó, tem essas 2 aqui, ó, que são para ficar pronto, foi feita manutenção, elas estão prontas. A gente foi vindo buscar. Tem uma aqui atrás que é minha, tem uma aqui embaixo que eu uso também. Então, hoje o cliente ele tem que ter, o cara que hoje trabalha tem empresa, ele tem que ter pelo menos 2 impressoras. Você tem a Jade Tinta hoje, você tem a HP, que não é muito boa, você tem a Brother, que não é muito boa, você tem a Canon também, que não é muito boa, porque eles não conseguiram ainda chegar no ponto da Epson, de usar a cabeça de impressão. Eles ainda utilizam cartucho de impressão. A HP, a Canon utilizam cartucho de impressão. Então, isso faz com que, por exemplo, o cartucho colorido começa a falhar, ele para. Em seguida, vai para o outro. E o custo de um cartucho desse é em torno de R$250. E você tem que trocar os dois, é R$500. Hoje, uma impressora custa R$900. Então, quando o cara for fazer a compra do equipamento, ele tem que ter um técnico, ele tem que entender de impressora, ele tem que saber que tipo de equipamento que ele pode pôr na empresa, equipamento que ele não vai colocar, equipamento que te dá um custo de página mais barato. Ele tem que ter sempre uma pessoa que entenda um pouquinho de tudo para poder aconselhar ele. Então ele vai lá e compra uma máquina da Sharp que paga R$40 mil e o custo da página é R$1,50, então para ele não compensa. Ele o técnico que fazer o curso, ele tem que entender um pouquinho de impressora também. Ele tem que saber como é impressora na rede. Hoje eu vejo sempre o pessoal me liga para instalar uma impressora porque ele fez a formatação numa assistência, fez coisa lá, e o técnico não sabe colocar a impressora na rede, não sabe configurar um Wi-Fi numa impressora, não sabe configurar o celular para imprimir na impressora. Isso acontece muito. O técnico não tem o conhecimento de redes, de informática, e colocar uma impressora simples na rede, que é a coisa fácil. Você coloca lá a impressora lá, configura ela, colocar o IP na impressora, alguns modelos você consegue pôr o IP manual, vai lá no painelzinho, consegue pôr o IP nela e fazer a visualização dessa configuração no menu. Outras você vai entrar pelo navegador, entrar lá, fazer a configuração. Outras você vai ter que instalar ela com cabo USB, que é o que eu sempre aconselho todo mundo a fazer, instalar ela com cabo USB primeiro, a impressora, faz a impressão, instala ela de novo como rede, aí ela vai pedir para você tirar o cabo de rede, ela vai configurar o Wi-Fi, algumas vão pedir para você ir no roteador, apertar o botão SSD lá para poder habilitar, para você poder a impressora aceitar o roteador e parear e fazer a conexão com o Wi-Fi. Hoje é muito comum você ter técnico que não tem esse conhecimento, que sabe tudo, mas não a parte de configuração, impressora, colocar na rede, compartilhar uma impressora na rede. Às vezes o cliente quer uma impressorinha no cabo USB, ele quer 4, 5 computadores imprimidos. Ir lá, fazer o compartilhamento da rede, compartilhar os computadores em rede, compartilhar a impressora para todos imprimirem. Hoje você não tem, difícil achar um técnico para isso, muito difícil. Jorge, é possível na impressora, por exemplo, ter uma impressora multifuncional que escaneia também, por exemplo. Você compartilhou na rede, legal, bacana. Agora, vamos supor que um computador que está acessando ela na rede, essa impressora, eu consigo escanear esse computador ou tenho que escanear somente onde ela está instalada? Não, depende do modelo da impressora, mas a maioria você consegue. Se ela tiver o Wi-Fi, você consegue digitalizar na rede. Se ela tiver o Wi-Fi, você consegue. Se for uma impressora que é só cabo USB, você não consegue digitalizar na rede. Ela tem que ter pelo menos ou o Wi-Fi ou o cabo de rede para você fazer essa digitalização. Hoje aqui em casa as impressoras minhas são todas no Wi-Fi, aí eu preciso imprimir, eu mando no Wi-Fi. Só quando é arquivo pesado que eu uso o cabo de rede.
como cabo USB, porque a rede, às vezes, ela pode perder pacote. Ele perde os pacotes na transmissão de dados, aí está imprimindo, ela para. Acabou, você perdeu a impressão, porque ela não volta mais a imprimir. Você tem que cancelar. Então, quando é arquivo pesado, imagem de alta qualidade, aí eu mando via USB. Se for no cabo de rede, você também tem essa opção, porque no cabo de rede ele consegue todos os pacotes sem perder. No Wi-Fi é perigoso você perder as informações, você ter essa perda de informação no meio do caminho. E a digitalização é a mesma coisa. Dependendo do computador, se for na rede ou no Wi-Fi, você consegue fazer a digitalização sim. Tem um programinha que você instala, você põe o papel lá na impressora, ela puxa. Brother, Lexmark, algumas impressoras grandes, laser, ela tem lá no painel já essa opção. Você põe o papel, você põe para digitalizar, seleciona a pasta onde está, você pode criar uma pasta em cada computador, você vai lá, ou cria uma única pasta compartilhada na rede, você vai lá na impressora e joga para dentro dessa pasta. Todos têm acesso. Então, você não precisa ficar levantando, indo e levantando de novo. Às vezes, a empresa é grande, tem que atravessar a empresa para ir lá digitalizar. Então, você coloca, você configura essa impressora, cria uma pasta compartilhada, configura essa impressora, essa pasta compartilhada, e você leva todos os seus documentos lá. Lá você vai jogando toda a digitalização nessa pasta na rede. Aí todos têm acesso. Aí você pode pôr dentro dessa pasta o nome de cada um dos funcionários. Aí dentro da pasta você pode escolher o nome que você quer. A Lexmark tem essa opção que chama impressão segura. Você digitaliza dentro dessa pasta e ela fica salva tudo dentro da impressora. Quando você precisa de um determinado documento, você levanta, vai lá, digita a sua senha e manda a impressão. Bacana, né? Tem essa possibilidade aí. Porque às vezes eu não quero que 2 funcionários não façam impressão, o restante faz. Você faz essa impressão segura na configuração na impressora e 2 pessoas não vão conseguir imprimir. Ela vai mandar a impressão e vai ficar retida lá. Só com a senha que ela vai poder retirar a impressão do computador, da impressora. Vai ficar retida na impressora, as impressões. Fica seguro também, né? Bacana isso aí, fica seguro. Hoje o Fórum utiliza muito isso no setor de oficial de justiça. Todos os computadores que você instala nos usuários, são vários usuários, não é um usuário que fica só naquele computador, então é instalado em todos os usuários, é configurado a senha em todos os usuários, e na impressora é colocado na pastinha. Então ele digitaliza para dentro da pasta dele, tem senha, e ele só pode retirar a impressão depois que ele digitar a senha. Porque o pessoal tinha mania de mandar, todo mundo mandava as impressões e virava aquela bagunça de processo. Pegava pegava a folha do outro e sumia, a outra folha subiu. Então você imprime durante o dia, chega na hora do almoço, vou embora. Você vai lá, retira suas impressões e guarda na sua mesa. Bacana. Pessoal, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aí para o Jorge aí, ó? No YouTube é só escrever que a gente já passa para ele, né? O professor também, né? Está aí na aula. Será perguntado, a gente já passa para o Jorge aproveitar esse conhecimento dele aí para estar agregando para a gente também, né? Passando essas informações aí para a gente, que é bacana. Né? O Renato aqui do fax, isso aí não usa mais não. Eu estou zoando aqui. O fax já vai muito... Até o fax, eu lembro quando saiu o fax colorido, não pegou porque já veio e-mail, né? Então nem pegou o fax. Hoje as impressoras, hoje não existe o fax, mas existe a impressora conectada no telefone. Você configura ela. Algumas empresas utilizam ainda essa opção. Você configura um e-mail para receber e-mail, você configura o telefone para receber... Porque às vezes a pessoa manda na impressora, ela está configurada no telefone lá, igual se fosse um fax, e a impressora recebe essa impressão. Algumas empresas é muito difícil a pessoa ter isso na sua empresa, mas tem gente que ainda tem. A professora Euselaine aqui está perguntando se a sua empresa teve que se adaptar a alguma coisa relacionada ao LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados que saiu agora. Eu não estou sabendo. Como estou home office, quem é responsável por isso é o outro técnico, que é o Focal, que é o responsável pelos técnicos. Eu não estou sabendo, porque não foi passado nada ainda para a gente ainda sobre isso, segurança, alguma coisa assim.
como é público, né? Público parece que não tem esse problema aí quando esse Não, não tem. Lá fora é muito seguro. Né? Eles têm os dados das pessoas, né? Tem que ter os dados lá, né? Do advogado, das partes, né? Então todos esses dados muito difícil você conseguir hackear um servidor, porque é uma rede própria, então você não consegue ter acesso, eu da minha casa, a uma rede lá, só por uma VPN, só que aí eu preciso de autorização, eu não consigo determinada lugares, eu não consigo acessar. Se eu estiver acessando fora do horário, eles vão querer saber por que eu acessei, para que questão que eu estou acessando fora do meu horário. Eu consigo acessar algumas máquinas de fora da minha casa, foi liberado o acesso. Antes de dezembro não estava permitido a gente acessar as máquinas. Alguns funcionários ainda utilizam a VPN, acesso remoto, eles utilizam essa ferramenta para poder acessar, porque às vezes o computador dela é muito lento. Então, as ferramentas que ela tem no computador não funcionam. É muito lento. Então, ela faz essa máquina virtual, a gente cria uma máquina virtual, ela loga para o usuário dela, igual se ela estivesse dentro do fórum, ela acessa uma máquina dentro do AD, uma máquina totalmente diferente, mais segura ainda, porque você está fazendo acesso fora da rede, tá? Você vai fazer esse acesso nessa máquina, e ele vai conseguir trabalhar. Os sites são bloqueados, a maioria dos sites são bloqueados, você não consegue fazer download, o usuário não consegue instalar nada no computador, ele não consegue abrir determinados arquivos, ele não consegue, sites ele não consegue, é tudo bloqueado. E dentro do VPN também, ele vai criar a máquina virtual, a mesma coisa. Ele não tem acesso, ele não consegue acessar, ele não consegue abrir, e as informações são muito seguras, você não consegue acessar fora do ambiente do tribunal. O Jorge, tem comunicação entre os demais fóruns e os demais estados? Consegue, vamos supor, pegar uma determinada pessoa e verificar no fórum aqui, essa tudo estou lá em Recife, por exemplo, tem algum processo? Existe tem um setor específico para isso. E eles têm contato com, por exemplo, o Fórum de Mato Grosso. A rede nossa não, a nossa rede não acessa a outra rede. A nossa rede não acessa a parte que lá dentro do fórum existe uma outra rede interna lá dentro, que é onde é feita as filmagens quando o preso vai fazer audiência. Então fica o promotor, fica um juiz lá dentro do fórum e o preso fica num determinado lugar lá no presídio. Então é uma outra rede também. Então essa rede não se comunica com a rede própria do tribunal, é uma outra empresa que também toma conta. Também é uma outra rede segura, também é feito uma VPN, para não ter problema de roubar informação, ter acesso a qualquer dados da empresa. E tudo que for acessado é comunicado à empresa e em seguida já entra em contato para saber por que você usou, por que esse horário não é seu, por que você está entrando. Outra coisa também, a empresa ela consegue pelo antivírus, tem antivírus que ele consegue mudar o IP da máquina para evitar vírus. Quando isso acontece, o tribunal fica sabendo que a máquina da pessoa tentou acessar determinado e-mail do tribunal com um IP que não é válido, com um IP que não é local, que é um IP, por exemplo, de fora. Aí também chama o técnico e pergunta o que ele fez. Não fiz nada. Aí é colocado um sistema de segurança de 2 passos lá no celular dele e na máquina. Então, tudo que ele for acessar, ele tem que liberar acesso no celular. Ele poder acessar um e-mail, ele poder acessar qualquer coisa quando ele estiver trabalhando por fora, no home office. É bem seguro, pelo jeito. Então, quer dizer, não tem como alterar nenhum processo, né? A pessoa de fora, eu vou acessar aqui, só alterar um processo. Igual é passado para todos os técnicos e todos os escreventes. A sua senha é única, seu e-mail é único. Se você passar a sua senha e alguém acessar, alguém entrar com a sua senha, um e-mail ou num processo, fazer alguma coisa, vai estar lá no registro que foi usada a sua matrícula e tem o certificado digital. Também só consegue acessar com certificado digital. Tem que estar o certificado digital com PIN, com matrícula, tem tudo anexado. Ele tem que saber tudo isso. Então, uma pessoa de fora não vai conseguir acessar porque não tem o certificado digital. E se ela acessar, é porque a pessoa passou as informações. Eu passei com um colega meu, eu passei com um estagiário. Por que você passou? Ele é único para cada um. A minha senha eu não posso passar. Meu e-mail eu não posso passar. Se alguém fizer alguma coisa de errado, quem recebe o processo sou eu. Não adianta, eu emprestei, não interessa. A responsabilidade é sua. Então, tem muito isso. Então, ele tem o certificado digital dele, ele vai assinar um processo.
precisa assinar um processo. Então, o certificado dele, ele vai assinar um processo, ele vai colocar uma senha específica, que é do certificado, e vai com a senha dele. Aí autoriza ele a assinar o processo. Do contrário, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue abrir o processo, ele não consegue fazer nada. Então, eu posso instalar na minha máquina, mas se eu não tiver as informações para poder logar, eu não consigo entrar no tribunal. É bem segura essa rede mesmo. Tá. Sim, não dá para se acessar, não é fácil. A gente viu aí quando tem esses vazamentos que a gente está vendo na mídia, porque tem alguma brecha, né? Pelo jeito. Sim, hoje os ataques acontecem muito com o pessoal. Eles hackeiam vários computadores em torno do mundo, acessam vários computadores, transformam eles em zumbi para você, e você faz um ataque. Então, todo mundo, ao mesmo tempo, em determinada hora, acessar tal servidor. O servidor vai travar, ele vai reiniciar, e esse reiniciar do servidor, ou de alguma coisa que ele travou, que ele precisou reiniciar, é onde eles conseguem fazer, roubar as informações, acessar. Mas, para isso, a pessoa tem que ter uma senha, a pessoa tem que saber a sua informação, porque não é fácil. Vai o roteador. Você vai com o roteador na sua empresa. Você não vai deixar ele aberto para todo mundo usar. Eu venho aqui, eu mudo o DNS, eu mudo uma porta nele lá, eu mudo uma configuração. Eu mando, disparo para você um e-mail no seu computador, um link de banco. Eu já mudei as informações do roteador. Quando o seu computador for no roteador, que ele for para entrar no site do Banco do Brasil mesmo, ele vai direcionar para esse DNS, para esse IP que eu modifiquei no roteador, para o meu computador. Aí ele vai acessar essa página do Banco do Brasil no meu computador, aonde a pessoa vai entrar lá e digitar a sua senha, seu e-mail, suas informações, seu PIN, tudo suas coisas. Se eu usar cartão, vai passar as informações. Por quê? Ele deixou um roteador que é de uso da empresa aberto. Eu já tive muitos amigos que aconteceu isso. Em empresas que eu atendi, que a pessoa, eu perdi 5 mil reais, perdi 10 mil reais e eu não fiz o saque, eu não fiz a transferência. Tá bom, seu roteador é aberto? Meu roteador fica aberto aqui para todos os clientes. O cara de maldoso vai passar ali, vai ver que está aberto a senha ali. Então, você tem que ter um roteador somente para trabalho da empresa, só para os computadores. Um roteador para os funcionários, para o cliente, para uma pessoa que chegou ali. Você tem várias empresas hoje, igual o Alfai, que eles disponibilizam um roteador para isso. Para a pessoa ir lá, você tem que pôr seu CPF, seu telefone, seu e-mail, para você poder acessar na rede. Se eles acessarem alguma coisa na sua rede e tentarem hackear alguma empresa, quem vai ser processado é você. Então, diante dessas informações, você consegue barrar, você evita esse problema. Então, uma empresa hoje que tem 15, 20 funcionários, está todo mundo usando o seu Wi-Fi, ele provavelmente tem chance de levar um golpe, de cair num golpe, porque um amigo fala para o outro, fala para o outro, e cai no vídeo, opa, a rede lá é senha tal. Aí ele vai lá, acessa pelo celular, muda as configurações do roteador e dispara um monte de e-mail para a conta do cara lá. O cara vai clicar achando que vai entrar no Banco do Brasil lá, e ele vai cair no golpe, onde ele perde o dinheiro. O José Renato aqui está perguntando, e eu vou complementar a pergunta dele. Ele está perguntando assim, se é possível barrar a entrada e saída de dados do USB, por exemplo, um pendrive. Complementando, há duas possibilidades de você barrar isso, com antivírus, configurando um antivírus, ou até mesmo pelo server, né, pelo Windows Server, gerenciando a restrição a nível de usuário. Vocês usam algum desses critérios lá para que ninguém saia com o arquivo gravado pelo pendrive dos computadores? Não. Lá se ele pôr o pendrive no computador dele, ele vai ter acesso, ele pode copiar as coisas que ele quiser pôr no pendrive, só que ele pensar que é o seguinte, ele é funcionário público, ele ganha muito bem para isso. E se ele fizer alguma coisa, se ele roubar alguma informação, tirar alguma coisa de lá e descobrir, o processo para ele é dobrado, porque ele trabalha com isso, é a função, igual a gente. Se acontecer alguma coisa lá, sumiu alguma informação, eu não sou processado igual uma pessoa física, eu sou processado como um funcionário público, como se fosse do governo, mesma coisa do escrevente. Então, se ele fizer alguma coisa de errado, roubou alguma informação, está passando alguma informação, intuito do quê? Se ali é só processo, ali não tem nada que qualquer advogado pode acessar. Qualquer advogado pode acessar a informação. Então, não teria por que barrar o USB do computador.
Mas muitos usuários eles têm o pendrive deles para fazer o backup. Ele salva, ele trabalha durante a semana, ele salva as coisas no pendrive dele. É processo, são modelos que eles fazem de pasta lá, de processo lá, que ele já tem salvo lá, aquele histórico lá, para ele vai fazer um processo tal, ele já tem um modelinho. É mais ou menos para isso. Roubar informação do fórum não teria muito sentido, mas é mais você alterar alguma coisa do processo. Só que para isso você precisa ter várias chaves de autenticação para você modificar o processo e não roubar o processo. Para pegar é mais tranquilo, o problema é alterar, né? Alterar você não consegue. Copiar as informações até o advogado consegue. Ele vai lá, com o login dele, ele consegue pegar determinado assunto do tal processo, lá ele tem acesso. É que nem o Fábio está falando que no Banco do Brasil os USBs é bloqueados. Então, pode ser bloqueado tanto por antivírus, existe vários antivírus que bloqueiam a saída USB, como também qualquer Windows Server ou Linux também faz essa função de bloqueio. Setup você consegue bloquear também, você consegue desativar, você consegue, igual lá os computadores do fórum, ele tem um alarme. Se você tentar abrir o computador, esse alarme ele vai avisar, e toda vez que ligar a máquina, ela vai ficar bipando. Ele consegue trabalhar, mas a máquina fica bipando. Aí a gente tem que entrar com o login nosso, no setup, para poder, com o nosso login, desabilitar esse alarme. Então, se alguém, vou tirar uma memória, vou tirar um HD. Quando ele abrir, que ele fechar, que ele montar de novo, ele vai bipar. Ele vai ficar bipando. Aí tem que chamar o técnico. Por que você abriu? Por que você mexeu? Por qual função que você fez isso? Aí cabe um processo administrativo daquele funcionário, que ele agiu de má fé. Aí ele tem que ir lá entrar com a nossa senha. A senha, cada um tem sua senha, entra lá no setup, desabilita isso, ativa de novo, que ele já vai estar fechado, e vai ficar pronto para o uso. Então, se algum funcionário tentar ler, e outra coisa, é tudo lacrado, o monitor, o vídeo, o mouse, o teclado, o CPU, é tudo com cadeado, então ele não consegue levar nada dali para casa dele. Eu quero trabalhar com o mouse sem fio. Ele leva o mouse sem fio dele, deixa lá, o teclado e o mouse continua lá. Não, pode tirar, ficar tirando, né? É o conjunto. Quando ele chegou para trabalhar, ele assinou o contrato dele lá, ele tem um computador, CPU, ele tem 2 monitores, tem mouse, teclado, tem mousepad, tem a caixinha de som, tem tudo ali. Quando ele aposentou daqui 20 anos, ele vai ter que prestar conta desse computador, desses 2 monitores, mouse e teclado que estava na mesa dele. Tá faltando um mouse. Por que sumiu? Levei para casa, então traz de volta. Não sei onde está. Aí ele recebe o processo administrativo que ele levou embora para casa. Então tudo é trancado, ele não consegue levar. Ele pode até levar um mouse da casa dele, um teclado sem fio, mas o conjunto fica lá, ele não pode mexer. Que legal, essa resposta tua me fez eu pensar numa outra. A questão de manutenção corretiva. Com qual intensidade que vocês têm que substituir mouses e teclados lá, uma vez que, ou seja, se utiliza-se bastante, né? Como que é a substituição? É muito mais teclado que mouse, porque o teclado ele já tem um leitor embutido, leitor de cartão embutido nele, é da Lenovo, já vem o leitor embutido nele. Então dá muito problema, às vezes uma tecla não está funcionando, o leitor para de funcionar. Então, com o contrato, a Lenovo, a gente abre um chamado, a Lenovo vai lá, de um dia para o outro, deixa o teclado lá. O computador queimou o HD. A gente vai abrir, vai analisar, vai fazer um teste. Realmente foi o HD que parou de funcionar. A gente abre um chamado, o cara da Lenovo vai lá, ele vai fazer a troca do HD, ele vai montar o HD, ele vai fazer a formatação, porque já que ele está fazendo a troca do HD, ele já solta a formatação, a imagem do tribunal, que é uma imagem própria lá no AD, ele solta a formatação, subiu, ele fecha, ele monta, a gente vai lá, põe um cadeadinho, porque tem uma entrada de cadeadinho, um cabo de aço preso na mesa, e fica tudo preso ali. Eu preciso, deu pau de novo no Windows, a gente tira, verifica que só foi o Windows, a gente formata com a imagem mais recente, estão sempre, 2, 3 meses, estão trocando a imagem do Windows lá, do Windows 10 lá, atualizando ela, colocando ferramenta, tirando ferramenta, então com a imagem, quando você formatou, ele já está pronto, você não precisa fazer mais nada. Ele já tem o Office, já tem o Windows, já tem tudo lá, todas as coisas, as ferramentas, o sistema, tem tudo lá. É só ele pôr lá e trabalhar. Vocês usam o quê? O clone? Não, é uma imagem que eles mandem isso, a gente joga no pendrive, faz a conversão
da imagem do Windows ISO para pendrive, ele vira um pendrive bootável, a gente só vai lá e faz a formatação. Ah, tá. Na hora que você formata, ele já instala tudo automático. Já instala tudo automático. Alguma coisa, por exemplo, tem usuário que fala, eu quero que instala um programa específico do tribunal, que só tem na máquina dele. A gente vai lá e instala. Eu preciso disso aqui, disso. Não é todas as coisas que a gente pode instalar. A gente pode instalar. Lá não tem antivírus, lá não tem programas que você pode usar em qualquer máquina. Aí é só os programas específicos do fórum. Se ele, eu quero tal determinado programa. Ele manda um e-mail solicitando isso. Se a empresa autorizar, o tribunal autorizar, a gente vai lá e instala. Só que precisa de autorização para isso. E só com a nossa senha a gente pode instalar. O usuário não desinstala e nem instala nada, sem autorização. E a manutenção é feita assim, o computador está dando algum problema, a gente vai lá, abre, faz a limpeza, monta de novo, fecha e entrega para o usuário. Porque é contrato e é a Lenovo que fornece os equipamentos. Monitor, mouse, teclado. Entendi. Então, ou seja, já vem pronto para vocês, vamos dizer assim, o pendrive bootável, é só instalar e os programas já vêm pré-instalados ali dentro. Sim. Porque a nossa realidade enquanto escola, quando nós estamos nos laboratórios, a gente usa algumas ferramentas, Macrium, dentre outras, para replicar, né? A gente está, porque atualmente, antes da pandemia aí, os HDs nós estávamos utilizando em torno de 120 GB de programa instalado na máquina para os alunos fazerem aula. Então é muita coisa instalada. Então aí a gente usava a Macrium ou outras ferramentas para clonar pela rede e formatar 40 máquinas simultâneas. Só que aí as máquinas são todas idênticas, né? Então por isso que eu perguntei aí no teu caso aí de individual. Não, porque lá eles não utilizam programas. Então é só Windows, Word, Excel, é só o programa básico. E o sistema lá que é levinho. O sistema tem 100 MB, 200 MB lá, o sistema lá, porque é tudo online. Então, ele não salva nada na máquina. Quando você abre, a aparência dele é no computador, mas as informações é na web. Então, ele consome bastante banda. Então, o usuário tem que ter uma internet boa. Tem que ter uma fibra, tem que ter pelo menos uns 50 MB. Eles exigem, tem um requisito mínimo para funcionar o sistema. Não é porque a máquina, o sistema é pesado, é que a internet consome muito. Então, tem que ter pelo menos 3, 4 GB de memória, tem que ter um HD pelo menos de 500 GB para poder um processamento aí em torno aí de 1.3, de 1.8, 2.0, para ele poder rodar o sistema na internet. Maravilha. E é muito difícil dar problema de computador lá, formatar. É muito raro ter que formatar computador. Só formata lá o computador quando o usuário pede, fala, minha máquina está muito lenta. Aí a gente formata, ou quando tem que trocar um HD, a gente formata. É muito difícil. Maravilha, Fábio. Aqui já... Deixa eu ver se o pessoal está perguntando mais alguma informação aqui, para a gente estar até finalizando com ele já, né? Tem bastante informação, foi passado bastante informações aí, bacana aí. Eu estava lendo aqui, tem algumas informações aí. Acho que as perguntas que foram feitas, a gente já... acho que o Chico perguntou aqui, em questão de software, mas ele falou, software nas nuvens, né? Porque antigamente se utilizava COBOL, utilizava um monte de linguagens de software interno, mas hoje tudo é aplicado web mesmo, né? Tudo plataforma web. Hoje vai ser tudo hoje é tudo navegador, hoje é tudo... Igual você perguntou do Linux, o Linux é uma ferramenta muito boa. Teve um professor nosso lá no Senac, o Gustavo, que ele é adepto de Linux e não tem igual. Porém, no nicho de mercado dele, que mexe com servidor, o Linux hoje, para servidor, é o melhor firewall, melhor equipamento para trabalhar hoje com segurança, é Linux. O Windows Server é bom, porém, o Linux para segurança, firewall, bloquear, o Linux é muito melhor. Maravilha. Acho que é isso, Fábio. Sim. A gente agradece, se você tem alguma pergunta aí, mas o pessoal não... A gente agradece a participação do Jorge, foi muito bacana aí. Né? Obrigado, pessoal. Aí, a gente agradece aí para ele. Né? E a participação dos alunos aí também, a gente agradece aí para os alunos até agora. Depois do intervalo vai ter
Continua a aula normal, Fábio. Aula normal, né? É. Tá bom. Depois a gente passar para eles aí. Pelo menos teve um momento aí da palestra, aí, pelo menos um bate-papo aí com o Jorge. A gente agradece, viu, Jorge? Obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Que você passou aí para a gente. Foi muito oportuno essas informações, então a gente agradece. Essa troca de experiência é muito, muito interessante. Obrigado mesmo. Obrigado. Só deixar, pessoal, quem quiser focar mesmo na parte de curso técnico, focar também em certificações, que hoje as empresas exigem muito isso aí. Então, focar em certificação Cisco, Azure, Microsoft, principalmente a Microsoft, certificações do Windows, certificação de servidor. Hoje você vai estar 10, 15 passos à frente de uma pessoa que não tem certificação nenhuma, só tem um curso básico ou só tem um curso técnico. Hoje a pessoa, se ela focar nisso, ela tem uma diferença muito grande no currículo. Onde ela apresentar uma certificação dessa, ela pôr na mesa para apresentar, ela tem 200% de chance de ser contratada. Porque hoje um técnico com certificação, o salário dele é de R$4.000. Então, ele apresentou uma certificação Microsoft, abriu muitas portas para ele. Não só o técnico, mas certificações. O Cláudio está perguntando a VPN que vocês usam, quais os equipamentos? Os equipamentos eu não sei, porque a gente não fica trabalhando lá. Só que a gente usa deixa eu pegar aqui, tem aqui que a gente usa. A gente usa o VMware Horizon, que a gente usa, que é um sistema para fazer as comunicações das máquinas virtuais do pessoal. E o equipamento lá em si, eu não sei qual é o equipamento que está lá agora, mas é um servidor bem parrudo lá, que foi trocado há uns 2 anos atrás. E aproveitar aí, já que você tocou nesse assunto aí da certificação, o mês que vem agora, o mês de abril, eu vou estar disponibilizando certificação Cisco para os alunos ETEC aí, tá? Então eu vou estar criando as salas e disponibilizando para os alunos que quiserem participar. É só me procurar aí que eu vou cadastrar vocês na plataforma para vocês fazerem o curso. E ganhar a certificação, que nem ele falou, que realmente dá um diferencial no currículo, né? Tá? Eu quero fazer também, se tiver disponibilidade também quero fazer também. Maravilha. Uma certificação melhor. Tranquilo, a gente entra em contato, eu te passo sim, pode ficar tranquilo. Então, obrigado, viu, Jorge? Obrigado mesmo. Obrigadão, gente. Muito obrigado, bacana. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado.